Bem, voltamos e vamos agora para a questão 9. É uma questão que caiu no Enem de 2016. É uma questão bem interessante, tá? Tem alguns critérios, né? Que é uma questão que está sempre caindo, né? Em relação ao Enem. Né? A questão nos diz o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medida tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Em que T é o tempo em horas. E P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactéria, após 20 minutos, a população será: aí a primeira opção, reduzida a 1/3, reduzida à metade, reduzida a 2/3, duplicada ou triplicada. Essa é uma questão, como disse, está sempre caindo com bastante recorrência, ainda mais na atual situação qual nós estamos passando, né? Provavelmente pode cair alguma relacionada com a ideia desse momento que estamos passando aí em relação à pandemia, né? Então, vamos ver o que a nossa questão está nos oferecendo para poder resolver. Para poder resolvê-la. Temos aqui os dados do problema. A fórmula para o cálculo da população de bactéria, que é P de T igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. O tempo que está sendo dado é em horas, né? O tempo que ele pede, o tempo dessa função aqui é em horas. E a população é uma população em 1000 unidades. No caso, o valor que vai ser encontrado, ele vai ser encontrado para cada 1000 unidades. O que queremos saber aqui é calcular a população após 20 minutos. Então, muito cuidado com essa ideia. Eu quero a população após 20 minutos. Tá? Por causa o tempo ali, por causa das unidades diferentes. Isso é uma preocupação, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, porque nessa questão, ela te dá que essa função está relacionada com cada hora. E o tempo que ele te dá, ele não te dá uma hora completa, ele te dá 20 minutos. Então, muito cuidado na hora desse tipo de questão, de você não substituir lá no tempo esses 20 minutos. No caso, ter uma função substituindo ali 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 20 minutos, tá? Então, para esse tipo de questão, temos que, primeiramente, devemos, né, converter o tempo para a unidade pedida. No caso, o tempo que foi dado está em 20 minutos, temos que converter esse tempo, que está em minutos, para a hora. Então, como é que fazemos isso? Lembrando, né, que a relação em 1 hora temos 60 minutos. Queremos saber quanto que significa 20 minutos em horas. Fazemos aqui uma pequena regra de 3, né? Se, no caso, se eu aumento a quantidade de tempo, eu vou aumentar a quantidade de horas. Se eu diminuo a quantidade de tempo, se eu diminuo o minuto, eu vou abaixar a quantidade de horas. Então, temos aqui uma regra diretamente proporcional. Então, multiplicando aqui, ó, o valor desconhecido x vezes 60 minutos, então encontramos 60x vezes 20 vezes 1 hora, que é igual a 20. No caso, o valor desconhecido vai ser o tempo, que é o de 20 minutos, dividido pelo tempo de 1 hora, 20 sobre 60. No caso, fazendo as simplificações devidas, encontramos 1/3. Então, 20 minutos equivale a 1/3 da hora. Se ele desse outros tempos, 40 minutos, 45, 50, bastava que você dividisse o minuto por 60. Então, se ele desse 50 minutos, bastava pegar esses 50 minutos e dividir por 60. Então, encontraria ali 5/6 da hora. Ah, mas se ele desse um tempo quebrado ali em segundos, você ia fazer aquelas relações. Em 1 hora tem 60 minutos,
E, no caso, quantos segundos teria em 1 hora? Então, você ia fazer essa relação. No caso, em 1 hora temos 3.600 segundos. Então, faria essas relações, tá? De passar a transformar, com muito cuidado, a informação do tempo que foi dado, nessa questão aqui, foi dado em minutos, para transformar em hora. Se fosse em segundos, eu teria que transformar esses minutos em segundos, ok? Então, encontrado o tempo, que é 1/3, né, fazendo as transformações devidas, vamos para a resolução da nossa questão. Que basta você fazer essa substituição, que foi dada a fórmula, que é uma função exponencial. Então, lembrando que essa população ela tem um valor inicial de 40.000 bactérias, 40.000 unidades de bactérias, né? Passado um tempo qualquer, essa população vai aumentar. Então, só nessa ideia que você tem aqui, você já eliminaria 3 opções da nossa questão, né? Você eliminaria ali a letra A, a letra B e a letra C, porque as 3 opções ali está falando que a população será reduzida. Mas com essa ideia que passado um tempo, essa minha população ela vai aumentar exponencialmente. Então, ficaríamos ali com 2 opções, ou duplicada ou triplicada. Então, o que iremos fazer agora? Pegaremos esse valor 1/3 e substituir no valor de t, né, que é o tempo que foi dado. Então, temos aqui da nossa função P é igual a P de t, quer dizer, P de t é igual a P de 1/3, que é igual a 40, vezes 2 elevado a 3, vezes 1/3. Então, agora eu vou multiplicar esse 3 que está aqui da potência, né, que são 2 números que estão na potência, então tem um número inteiro multiplicado por uma fração. Então, basta você multiplicar esse número 3 por esse numerador, tá? Não posso multiplicar esse número 3 pelo denominador, então 3 vezes 1, 3. No caso, eu teria 3/3. 3 dividido para 3 dá 1. Então, a nossa função, P de 1/3, é igual a 40 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, o resultado é 2. Lógico, 40 vezes 2, que é igual a 80. Então, quando se passa um tempo de 20 minutos a partir do início, a nossa população saiu de 40.000 bactérias para 80.000 bactérias. No caso, reparamos que essa população ela duplicou a sua quantidade, tá? Então, a nossa resposta correta será letra D, ok? Por essa duplicação. É uma questão rápida, simples, que é só uma questão de você substituir o valor, mas com esse pequeno cuidado de você ter que transformar o tempo que foi dado, que estava em minutos, para a hora. Então, tem que ter esse cuidado, essa observação. E lembrar, né? Se eu reparar aqui, ó, olhando a base da nossa função exponencial, que é a base 2 aqui, ela é maior do que 1. Então, essa função ela vai ser crescente, tá? É bom, sempre bom dar uma lembrada ali nas questões de função exponenciais, as definições que foram dadas, porque simplifica nosso entendimento lá na hora de resolver as nossas questões, ok? Então, essa questão aí é bem simples. Então, passado 20 minutos, essa população ela vai dobrar.